Pronto, já está. Boa tarde, minhas irmãs e meus irmãos. Ou boa tarde para as pessoas que vão ver esse vídeo em toda parte, lá na África e também no Brasil, todas as pessoas que têm assistido esse vídeo. Nós hoje retomamos o estudo número 3 da carta aos Efésios, do apóstolo Paulo, e em continuidade ao último vídeo, nós tratamos da nossa verdadeira identidade em Cristo. A nossa verdadeira identidade em Cristo. E estamos vendo a carta aos Efésios, mas hoje nós vamos avançar, se der, a gente vai avançar um pouquinho mais, para ver o que mais o apóstolo Paulo fala da nossa identidade na carta aos Colossenses e na carta dirigida a Timóteo. Na semana passada a gente parou no capítulo 1, versículos... A gente parou no capítulo 1 da carta aos Efésios, nos versículos, creio que nós fomos até o versículo número 12. Fomos até o versículo número 12, onde diz que versículo número 11, na verdade diz o seguinte: Deus vai realizando tudo conforme o plano por Ele mesmo traçado. E de acordo com a sua vontade, nós fomos destinados a sermos herdeiros do seu reino em união com Cristo. Então diz: louvemos, portanto, a grandeza de Deus que nos fez viver antecipadamente na esperança de Cristo. Foi aí que a gente parou. E esse versículo aí, de número 10, falava que, os versículos 10 e 11, falava que nós estaremos congregados sob a autoridade de Cristo. Então, o versículo seguinte, né, vai falar algo mais, que nós pertencemos a Deus. A nossa identidade é traçada pelo fato de que nós pertencemos a Deus. Mas, antes dele afirmar, no versículo seguinte, que trata que nós pertencemos a Deus, ele fala da base disso. Qual é a base? Em que base ele fala isso? De que nós somos herdeiros do seu reino, do reino de Deus, em união com Cristo. Então, tudo que a gente pregou, que eu preguei no domingo anterior, e tudo que a gente estudou, é para reenfatizar, é para deixar bem claro que fora de Cristo nós não somos nada. Fora de Cristo nós somos meras criaturas ambulantes, né, e sem vida espiritual. Então, quando chega no versículo número 13, no versículo número 13 do capítulo 1, aqui de acordo com essa tradução do português moderno, tradução portuguesa do português moderno, os versículos 13 e 14, então ele quer dizer que nós pertencemos a Deus através do Espírito Santo. Muito bem. Nós, se estamos em Cristo, ou em união com Cristo, pertencemos a Deus. Agora, quem é que mantém essa nossa união com Cristo e mantém a nossa propriedade, retém a nossa propriedade nas mãos de Deus? Será que é o apóstolo Paulo? Não. Que nos leva a manter essa nossa condição? É óbvio que não. É o Espírito Santo. O Espírito Santo que habita em nós, o Espírito Santo que habita em nós, este é o que vive em nós, habita em nós e que nos guia. Se nós estamos sensíveis e abertos a deixar que o Espírito de Deus faça a obra que ele tem que fazer em nós. Muito bem, a gente já enfatizou isso desde o tempo que nós estudamos a carta aos Romanos. Agora, aí no versículo 3 ele diz assim, versículo 13, ele diz assim: foi em união com Cristo. Ele repete, você vê que a sistemática do apóstolo Paulo é repetir, até entrar no sangue da gente, não só na mente. Então, foi em união com Cristo que também vocês receberam a palavra da verdade. A palavra da verdade é o quê? O Evangelho. Hein? O Evangelho. É o Evangelho. É o Evangelho de Jesus Cristo que foi transmitido a nós
né, os apóstolos coletaram tudo, colocaram em forma escrita tudo que Jesus tinha ensinado. Porque quando Jesus caminhava com eles para ir de lugar em lugar, eles não tinham um caderninho lá para ficar anotando o que Jesus estava falando. Mas todos os apóstolos, todos os seguidores dele, o que aconteceu? Eles memorizaram, guardaram tudo aquilo que Jesus Cristo ensinou e depois, durante o primeiro século, eles colocaram tudo em forma escrita. Então, o Novo Testamento, ele só apareceu no primeiro século, depois da ascensão de Jesus Cristo ao céu, quer dizer, depois do dia de Pentecostes, quando o Espírito Santo foi derramado, é que então o Senhor criou a igreja e ali então os apóstolos se reuniam para colocar tudo que Jesus tinha ensinado em forma escrita. Agora você imagina, se hoje, 2000 e poucos anos depois, se a gente não tivesse a palavra escrita, será que na memória, de geração após geração, será que tinha guardado na memória? Certamente não, porque você vê, eles andaram com Jesus Cristo nos primeiros anos do primeiro século, né? Andaram com Jesus Cristo por 3 anos e meio, que foi o ministério público de Jesus, mas logo depois eles começaram a botar no papel. Se tivesse esperado 2000 anos para ter a Bíblia, para ter o Novo Testamento escrito, certamente muito do que Jesus Cristo já teria se perdido, não é isso? Então, é preciosa a palavra de Deus, por isso é que ele diz o seguinte: foi em união com Cristo que também vocês receberam a palavra da verdade. Palavra da verdade. Né? Ou seja, a boa nova de quê? Da morte ou a boa nova da salvação? A boa nova da salvação, que é o Evangelho. Né? E creram nela, creram na palavra da verdade. Então é isso que ele está dizendo. Em união com Cristo, vocês receberam a palavra e creram nela. Então, a palavra creram aí é uma palavra-chave, porque muitos receberam a verdade do Evangelho e não creram na palavra do Evangelho. Tem muita gente hoje que diz que tem coisas na Bíblia que não se aplica. Como que tem coisas na Bíblia que não se aplica? Isso é uma mentira do diabo, porque tudo que está escrito na Bíblia é a verdade. Então, se alguém diz, eu não concordo com isso não, porque isso aí é coisa do Antigo Testamento, então não crê na palavra da verdade. Né? Aí ele diz assim: então Deus marcou-vos com o sinal do Espírito Santo que tinha sido prometido, ou seja, nós somos selados com o Espírito Santo. Tem aí na outra tradução, seu João, o que diz aí na segunda parte, do versículo 13, nessa tradução aí, o que diz? O Evangelho da vossa salvação e tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo. Selados com o Espírito Santo. Muito bem. Então, aí ele continua dizendo, selados com o Espírito Santo, que tinha sido prometido. Jesus Cristo não prometeu que a gente não ia ficar órfão? Ele não disse que mandaria o Consolador? Ele não disse que mandaria Jesus Cristo? Tudo que Deus promete, Ele cumpre. A gente não cumpre as coisas. Muitas coisas que a gente promete, a gente se esquece, ou então fica no ar, ou então o tempo passa, mas as promessas de Deus são firmes. Tanto são firmes que até o dia de hoje, quando Deus manifesta o seu poder na nossa vida e quando a gente permite que Ele manifeste o seu poder na nossa vida, a promessa dele se torna verdadeira, se torna realidade. Né? E aí no versículo 14 ele diz assim: o Espírito Santo é a garantia, olha só, é a garantia da herança que nos está prometida e que consiste na completa libertação dos que pertencem a Deus. Consiste na completa libertação dos que pertencem a Deus. Não está escrito aqui, veja, é bom a gente ver sempre os dois lados da moeda, por isso é que eu às vezes insisto em coisas que são importantes. Ele está dizendo aqui que é a garantia da herança que nos foi prometida,
que consiste na completa libertação daqueles que pertencem a Deus. Não está dizendo que o Espírito Santo, né, vai forçar ninguém a receber essa herança. Não está escrito que o Espírito Santo vai promover a completa libertação dos que não pertencem a Deus. Dos que não pertencem a Deus. Quem são os que não pertencem a Deus? São os que creem, são aqueles que não creem em Jesus Cristo, são aqueles que duvidam de que a Bíblia é a palavra, é a verdade de Deus, né? Então ele diz aqui, e assim damos louvores a Deus, quer dizer, a gente tem que louvar a Deus e dar graças ao Senhor, porque o privilégio que Ele nos dá, a gente tem a garantia. Nós não somos qualquer coisa, nós somos pessoas que estamos com as promessas dele garantidas, que acontecem e que vão seguir acontecendo. Muito bem, para ilustrar esse ponto aí, eu estava falando com uma pessoa lá do Brasil, que de vez em quando eu ligo para ele para evangelizá-lo, uma das pessoas com quem eu falo de vez em quando. Ultimamente eu tenho falado até pouco com ele, mas ele estava me falando sobre o assunto da alma. Eu já disse para ele, você tem que ir para uma igreja, porque você ir para a igreja é para você ir aos estudos bíblicos e aprender da palavra de Deus. Se você quiser ser um autodidata, se você quiser ficar lendo a Bíblia e dar um chute daqui, dar outro chute dali, de acordo com o que você acha, você não vai chegar a lugar nenhum. Então eu falei isso com ele. Agora, aí ele estava muito em dúvida sobre o assunto do que acontecia quando a gente morria. O que acontecia quando a gente morria, né? Aí eu falei para ele, olha, o que diz a Bíblia que acontece quando a gente morre é que a gente está como que dormindo. Está como que dormindo. Muito bem. Mas ele falou, então o fato da gente estar no túmulo quer dizer que a gente está dormindo? Aí eu falei, não, é preciso que a gente entenda que nós somos seres espirituais e que vivemos durante um tempo nesse corpo. O apóstolo Paulo diz que esse corpo é a tenda do Espírito. Então nós não somos só corpo andando por aí. Se a gente estiver morto espiritualmente, ou seja, se a gente não crê em Cristo e não crê na palavra de Deus, a gente é corpo caminhando por aí, né? Mas a gente está morto espiritualmente porque não tem o Espírito de Deus vivendo em nós. Mas aí eu disse a ele, nós somos corpo, alma e espírito. E a alma é eterna. A alma não morre. Foi aí que eu comecei a entrar no assunto com ele e ele começou a perguntar e perguntar e perguntar. Eu falei, olha meu amigo, quero dizer a você o seguinte, essas coisas para serem estudadas a fundo, não dá para a gente ficar falando 2 horas pelo telefone, porque aí a conversa acaba se desviando. A gente começa a falar de uma coisa, depois pergunta outra, aí vai para outra. Aqui a gente não está falando de 10 coisas ao mesmo tempo, nós estamos focados num assunto. Para isso é que existe o estudo bíblico. Aí eu falei para ele sobre a imortalidade da alma. A alma não morre, né? O que está escrito lá no livro de Gênesis? Quando a gente nasce, o Senhor dá o sopro da vida e nós nos transformamos em alma vivente. Agora, quando nós saímos desse corpo, como seres espirituais, a alma vai para Deus. Porque ele estava duvidando, ou que ele estava questionando, era o seguinte, pois é, mas quando dizem aí que quando morre a gente vai para o céu, como é que a gente vai para o céu? Aí eu falei, quando a gente morre, a nossa alma, que é imortal, ela vai para lá. Agora, a nossa alma, enquanto a gente está aqui, ela tem a função de ser a residência de todos os nossos sentimentos, de todas as nossas convicções, tá tudo. O homem não é só mente, inteligência. Porque se o homem fosse só inteligência, o cara que fosse muito inteligente, tivesse estudado muito, ele seria capaz de entender as coisas de Deus. Mas não se trata de inteligência, se trata de sabedoria. As coisas de Deus não são o conhecimento, mas sim a sabedoria. E a sabedoria de Deus vem pelo Espírito. Então, quando a gente se torna alma vivente, então Deus tem o propósito de fazer com que a gente tenha vida espiritual. Aí vem o segundo nascimento, que é o nascimento em Cristo, não é isso? A nova criatura do que o Jesus falou, do que o apóstolo Paulo falou. Isso aqui é a nova criatura. Então a nova criatura, ela já não vai, do ponto de vista espiritual, ela já não vai morrer no dia que o corpo for para o túmulo.
Porque aí a vida eterna que começou aqui, ela vai se estender durante a eternidade. O próprio nome diz eternidade. Então, pensar que quando alguém afirma que a minha mãe foi para o céu, ou o meu pai foi para o céu, então está falando, as pessoas, ainda que sejam ignorantes do assunto, não estão falando, obviamente, não precisa nem de entender da palavra de Deus, mas não estão falando de que esse corpo está indo para o céu, mas está falando de uma perspectiva eterna. Então a alma vai para o céu, e depois, quando chegar o dia que Jesus voltar, eu estava explicando para ele, o dia que Jesus voltar, aqueles que morreram acreditando em Cristo, aqueles que morreram em Cristo, o que vai acontecer? Jesus vai voltar e eles vão ser ressuscitados, vão sair do túmulo. Eles vão sair do túmulo por que razão? Porque este corpo que foi enterrado, o que a Bíblia diz? A Bíblia diz que do pó viestes, e ao pó voltará. Ele está falando que a alma que vai voltar para o pó? A alma veio do pó? Não, o que veio do pó foi o corpo. E esse corpo é totalmente contaminado e destruído pelo pecado, né? Esse corpo aí, ele não é esse corpo que vai para o céu. O plano de Deus, a alma volta para o céu. Agora, quando Jesus Cristo voltar, aí o que acontece? Aqueles que morreram vão ressuscitar, os que morreram crendo em Cristo vão receber, depois lá no juízo final, no dia que comparecer todo mundo, os que morreram em Cristo e os que morreram fora de Cristo, eles chegarem lá no dia do juízo final, depois da volta de Cristo, aí sim terá a destinação final. Os que morreram sem crer em Cristo, eles vão naquele corpo que receberam, né? Vão para lá, para o lago de fogo do inferno. E os que morreram em Cristo vão estar vivendo, corpo e alma e espírito, um novo corpo glorificado, vivendo lá no céu. Enquanto que tem muita gente que pensa que não sabe, ou que nem entende o que diz o credo dos apóstolos, quando diz que a gente crê na ressurreição da carne. Crer na ressurreição da carne quer dizer o quê? Que nós vamos receber um novo corpo e que na eternidade cremos na ressurreição da carne e na vida eterna, né? Então a gente vai viver lá num corpo glorificado. Então a alma não morre. Aí o que aconteceu? Para poder resolver, ou ajudar o meu amigo lá a resolver o problema, eu falei, não adianta a gente ficar aqui uma noite inteira conversando no telefone que você não vai captar tudo. Eu vou mandar uns materiais para você fazer o dever de casa. Qual o seu dever de casa? Eu mandei uma Bíblia online que aparece a concordância, junto com a Bíblia tem a concordância. Quando você quiser pesquisar todas as passagens que falam da alma, você vai ali na concordância bíblica e você vai encontrar todas as passagens bíblicas do Antigo e do Novo Testamento que falam da alma, que falam da eternidade da alma. E aí você vai juntar isso, fazer o seu estudo, e aí, além disso, eu mandei para ele um estudo que foi traduzido para o português, que foi uma pregação do Jonathan Edwards, aquele pregador americano que viveu nos anos 1800, não sei quanto, que foi usado por Deus para levar a igreja a um reavivamento. Jonathan Edwards é conhecido como o homem que veio trazer um reavivamento para a igreja, porque ele pregou o evangelho, genuinamente o evangelho. E ele, né, aquilo ali diz que foi um sermão dele, né, só que foi traduzido para o português. Ora, aquele sermão dele, sabe quantas páginas dá? Que eu mandei para o meu amigo pela internet, 11 páginas. Você imagina quantas horas aquele homem ficou pregando aquela mensagem para ir a fundo? Por que ele provocou ele foi instrumento de Deus para um reavivamento da igreja? Porque ele não estava olhando para o relógio. Naquela época não tinha esse negócio. Você não pode pregar por mais de 30 minutos, você não pode pregar por mais de 15 minutos. Eu conheço igreja que não quer que o pastor pregue por mais de 15 minutos. Qual é a mensagem profunda do evangelho que você vai levar se você tiver 15 minutos para pregar? Você consegue levar alguma mensagem de substância em 15 minutos ou em meia hora? Naquela época eles pregavam 2, 3 horas e ninguém reclamava. Por quê? Porque o caso dele, ele levou o reavivamento. O reavivamento levou a igreja que estava
em declínio naquela época, as pessoas a terem fome da palavra de Deus. Então, eu fico imaginando, o público para quem ele pregava, você imagina, o público para quem ele pregava, era gente que estava com sede de aprender da palavra de Deus, porque senão não ia ficar lá o tempo para pregar uma mensagem de 11 páginas. Aí eu mandei para o meu amigo e falei, ó, isso aqui você não pode ler de pronto, você primeiro faz o seu dever de casa, busca na concordância bíblica, vê tudo que diz respeito à alma, já que eu expliquei a ele superficialmente, né? Ficamos falando pelo telefone mais ou menos 1 hora, e eu expliquei, mas eu falei, é preciso que você faça o dever de casa, é você ver tudo que está escrito na Bíblia, e você pesquisar, fazer o seu resumo, e depois aí você vê o que o Jonathan Edwards pregou sobre a imortalidade da alma. E o título do sermão do Jonathan Edwards é Os Mortos Bem-Aventurados. Eu acho que é esse o título. Por que ele deu esse título, Os Mortos Bem-Aventurados? Porque foram os mortos em Cristo, que a alma deles nunca morreu, mas que a vida eterna vai se concretizar, que é o que o Paulo está falando aqui, de nós sermos selados pelo Espírito de Deus para o quê? Aqui, ó. Ele diz, o Espírito Santo é a garantia da herança que nos está prometida, as promessas se cumprem, e que consiste na completa libertação dos que pertencem a Deus. Dos que pertencem a Deus, os mortos bem-aventurados, que o Jonathan Edwards, o que me chamou a atenção foi, eu tenho uma opção de coisa guardada nos meus arquivos, mas aquilo ali que me chamou a atenção foi o título da mensagem dele, os mortos bem-aventurados. Ele estava falando daqueles que morreram em Cristo, daqueles que foram selados pelo Espírito de Deus, daqueles que foram libertados e que, portanto, a alma voltou ao céu, e que depois, quando Cristo voltar... Há muitos mortos que não são bem-aventurados. Há o quê? Há muitos mortos que não são bem-aventurados. É uma boa reflexão, irmão, muito obrigado. Há muitos mortos que não são bem-aventurados. Por quê? Porque eles morreram apartados de Cristo. Eles morreram apartados, afastados de Cristo. Então, é preciso que a gente entenda as coisas, porque senão você não sabe por que alguém prega e alguém fala que quando a gente morre vai para Deus, né? Quando a gente morre vai para o céu. Não é isso que... Quando a gente morre vai para o céu. O que a gente está falando? É a gente como um todo? Ele está falando da imortalidade da nossa alma. A gente vai estar no céu depois da volta de Cristo como corpo, alma e espírito na presença do Senhor. Então essas coisas são muito bonitas para a gente explicar, porque tem muita gente até que vai à igreja, mas que não tem noção do que a palavra de Deus diz, né? Então está falando tudo isso aí para falar do que ele está dizendo, que nós pertencemos ao Senhor, né? E que nós que nós recebemos a ressurreição, né? Tudo isso aí está escrito em Efésios. Lá na semana passada eu acho que a gente chegou a explorar o capítulo número 2, um pouquinho do capítulo número 2, e eu agora queria ir lá no capítulo 2, no versículo 10, como uma sequência do que a gente está falando. Capítulo 2, versículo 10, né? Aqui, capítulo 2, versículo número 10. Na verdade, a gente deve começar no 8, para ter a ideia completa. Efésios 2, né? Capítulo 8 ao 10, que ele diz aqui, referindo-se à verdadeira identidade em Cristo, referindo-se à nossa verdadeira identidade em Cristo, ele diz que nós somos obra-prima de Deus. Outra vez, nós não somos qualquer coisa, nós somos obra-prima de Deus. Então vamos ler do 8 ao 10 do capítulo 2, eu vou ler nessa versão que o português é mais simples, né? E é melhor para as pessoas que não estão muito bem familiarizadas com a palavra da Bíblia, para usar um português mais fácil. Então ele diz aqui o seguinte, para a igreja de Éfeso, ele diz: foi por amor que vocês foram salvos mediante a fé. Quantas vezes na Bíblia a gente encontra essa afirmação? Foi por amor que vocês foram salvos mediante a fé. Foi pela graça. O amor é parte do pacote da graça.
né? A gente encontra isso no Velho Testamento, quando estava se referindo a Abraão, né? Que foi salvo pela graça de Deus, pela fé, porque ele creu naquilo que Deus falou para ele, né? E a gente vê também no Novo Testamento muitas palavras, não só no Evangelho, mas também nas cartas, nas epístolas. Então, eu gosto dessa afirmação aqui porque ele é muito claro. Foi por amor que vocês foram salvos mediante a fé. Não foram vocês que conquistaram a salvação. Olha que linguagem linda. O que diz aí esse versículo 8, nessa tradução aí, seu João? Lê para mim, por favor, a primeira parte, quer dizer, o versículo 8, para eu ver a diferença na linguagem. O que diz aí? Porque pela graça sois salvos. Mediante a fé. Por meio da fé. Pela graça foram salvos por meio da fé. Ok, aqui ele usa. Vem de vós. É dom de Deus. Então vê. Ele está dizendo aqui claramente. De uma outra maneira diferente, essa explicação aqui, e se a gente lê o que o senhor acabou de ler aí na versão do João Ferreira de Almeida, você vai ver que as palavras são diferentes, mas o sentido é o mesmo. Mas aqui ele é mais enfático, aqui ele insiste de uma forma mais clara. Não foram vocês que conquistaram a salvação. Não somos nós que conquistamos a salvação. É um dom de Deus, como diz aí nessa tradução. E o versículo 9 ele diz: não foi obra vossa, portanto ninguém se pode gabar disto. Portanto ninguém pode se gabar disso, ou seja, bater no peito e dizer: olha, eu sou uma pessoa muito boa, portanto eu sou salvo. Porque não é a gente ser bom ou a gente não ser bom que vai levar a gente. Não somos nós que conquistamos a salvação. Aí ele diz, o que somos é obra de Deus. O que esse resumo aqui diz? Aqui diz que nós somos obra-prima de Deus. Nós somos obra de Deus, obra-prima de Deus, né? Ele criou-nos para que, em união com Cristo, a segunda parte do versículo 10. Ele criou-nos para que, em união com Cristo, você vê quantas vezes ele repete em união com Cristo? Para que, em união com Cristo, praticássemos o bem. Quer dizer, por causa de sermos unidos a Cristo e termos conquistado, por meio de Cristo, termos recebido a salvação, aí nós praticamos o bem. É uma consequência daquilo que veio para nós, né? Esse bem que o próprio Deus já tinha destinado para nós fazermos. Então, Deus não destinou fazer o bem aos outros às árvores. As árvores têm outra função dentro da criação, né? Isso Deus destinou, deu esse papel para nós. Ele deu este papel para nós, de fazermos o bem como um testemunho da nossa fé. Então, nós somos obra-prima. Aí depois, quando chega no Efésios 2, capítulos 13 e 14, diz o seguinte: pelo sangue de Cristo nos aproximamos de Deus. Olha que coisa linda. Pelo sangue de Cristo nos aproximamos de Deus. Então vamos ver o que diz o 13 e o 14. Nessa versão aqui diz assim: mas, se antes estavam longe de Deus, agora, por meio da morte de Cristo, estão perto dele. Se antes estávamos longe, né, enquanto não tínhamos chegado a Cristo, agora, por meio da morte de Cristo, estão perto dele. Ou seja, é a morte de Cristo que viabilizou a nossa ressurreição pelo perdão dos pecados. E o 14 diz o seguinte: Cristo é a nossa paz. De dois povos separados fez um só povo. Com a sua morte, ele destruiu o muro que os separava e os tornava inimigos um do outro. Aqui ele está falando de quê? Com a sua morte, ele destruiu o muro que os separava e os tornava inimigos um do outro. Ele está falando daqueles que estavam apartados de Deus, né? Os que estavam apartados de Deus, os que estavam separados de Deus, né? Aquilo era um obstáculo
para que a morte de Cristo resultasse em um efeito concreto na nossa vida. Mas então, a morte de Cristo destruiu o muro que separava e nos tornava inimigos uns dos outros. Ou seja, hoje em dia, pela morte de Cristo, já não é mais impossível da gente ser, já não é mais possível a gente ser inimigo uns dos outros. Por quê? E que coisa linda. Veja só que coisa linda. Será que pelo fato de vamos falar agora da função da igreja. Será que pelo fato de uma pessoa não estar em Cristo, será que pelo fato de uma pessoa não crer em Cristo e, portanto, está afastado de Deus, não está salvo, será que essa pessoa, ela deve ser considerada pela gente como inimigo? Como inimigo nosso? Por que não? Eu não acho que deve ser. Porque Jesus falou o seguinte, porque amai-vos uns aos outros. Inclusive ele disse que a gente amasse o nosso inimigo, não foi? Depois que ele falou, amai-vos uns aos outros, tanto quanto eu vos amei, ele também diz para a gente amar os nossos inimigos. Ora, então a gente não pode criar um muro entre os que são de Cristo e os que ainda não são de Cristo, porque Cristo morreu, verteu o sangue dele naquela cruz para salvar a todos. Ele só não salva aqueles que rejeitam a graça de Deus, porque ele não vai pegar ninguém pela goela. Ele só não salva aqueles que rejeitam a graça de Deus, porque nós temos o quê? O livre-arbítrio. O nosso livre-arbítrio, ele pode nos levar até o ponto absurdo de rejeitar a graça de Deus, não pode? Mas se a gente exerce o nosso livre-arbítrio para cumprir aquilo que Jesus Cristo mandou, então aí a gente não pode fazer acepção de pessoas. Por quê? Porque Jesus Cristo mandou a gente amar até o nosso inimigo. Então Jesus Cristo não faz acepção de pessoas, né? Muito bem. Enquanto que tem uma porção de gente, uma porção de grupos religiosos que fazem acepção de pessoa. É como se fosse pegar um câncer. Não, se eu for falar com aquele cara ali, Jesus foi muito claro, a gente não deve fazer as mesmas coisas que aquelas outras pessoas fazem, mas não disse que a gente não chegasse para aquelas pessoas para falar do amor de Cristo, não é isso mesmo? Então, aqui ele diz, com a sua morte ele destruiu o muro que os separava e os tornava inimigos um do outro. Aí no versículo 15 ele diz, aboliu a lei judaica com os seus preceitos e tradições para que, unidos nele, judeus e não judeus pudessem formar uma humanidade nova vivendo em paz. Veja aí, por favor, o que diz nessa tradução daí, o versículo 15. O que diz o versículo 15? Na sua carne desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos, que consistia em ordenanças para criar em si mesmo dos dois um novo homem fazendo a paz. Então, veja bem, aí tem um ponto importante. Deixa eu ver aqui, porque eu não escutei direito. Vamos ver o que ele fala aqui nessa questão, para ver nessa tradução aqui, do Efésios 2,15. Efésios 2,15, para a gente deixar isso muito claro, para não ter margem de dúvida. Efésios 2,15, não é isso? Ele diz aqui o seguinte, bom, vamos começar do 13. Nessa tradução, João Ferreira de Almeida diz, mas agora, em Cristo Jesus, vós, que antes estáveis longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo. Número 1. Número 2, no versículo 14. Porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos, tanto dos judeus como dos gentios, o qual de ambos fez um, e, tendo derrubado a parede da separação que estava no meio, ou seja, a inimizade,
ele aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenanças para que dos dois criassem em si mesmo um novo homem fazendo a paz. Então, se a gente interpreta o que ele está dizendo aqui, ele diz que aboliu na sua carne, a lei dos mandamentos na forma de ordenanças para que os dois criassem em si mesmo um novo homem fazendo a paz. Então, aqui o que importa é que ele derrubou aquela parede, ele derrubou aquele muro da separação, né, que gerava a amizade. Mas quem é que fez isso? Ele, Jesus Cristo, aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenanças. Por que razão? Ele foi o único que não teve pecado, portanto não devia estar na cruz, portanto não devia ter o seu corpo, a sua carne crucificada, mas ele foi crucificado e o seu corpo, entregou o seu corpo e a sua alma, ele se entregou na cruz para o benefício de quem? Para o benefício daqueles que não era a eles possível cumprir a lei de Deus, porque todas as leis do Antigo Testamento que eram dirigidas aos judeus, não houve uma só pessoa que fosse capaz de cumprir, ou não há uma só pessoa no mundo que seja capaz de cumprir totalmente a lei que diz lá que eram os mandamentos, todos os mandamentos da lei judaica. Então, quando ele diz que aboliu a lei, ele não está dizendo que hoje em dia não é mais proibido matar, ele não está dizendo que não é mais proibido adulterar, etc. O que ele está dizendo é o seguinte, que na entrega da carne dele, ele cumpriu aquilo que os outros não conseguiram cumprir pela lei. Nesse sentido é que ele aboliu, porque Jesus veio para cumprir a lei. Mas ele, aqui diz que, nessa tradução, que ele aboliu na sua carne, não é porque ele veio derrubar tudo que estava nos preceitos do Antigo Testamento, mas veio cumprir o que nenhum homem é capaz de fazer. Então isso é muito importante a gente deixar bem claro isso na nossa mente, porque aquelas pessoas que dizem que o Velho Testamento não vale mais, que está escrito no Velho Testamento não vale mais, isso é uma total ignorância da palavra de Deus, porque Jesus veio cumprir aquilo e aí ele passou a nós aquelas ordenanças, ele passou a nós tudo aquilo que ele resumiu do Antigo Testamento, ele resumiu ali, né? Ele resumiu nos mandamentos que ele disse: amai ao próximo como eu os amei, né? E aí ele segue dizendo algumas coisas a respeito de como amar o próximo. Então, amar o próximo é algo que é possível somente por intermédio da ação de Jesus Cristo, pelo que ele fez e pelo que ele ainda segue nos ajudando a cumprir. Com todas as nossas carências, com toda a nossa debilidade, ele é o único que viabiliza isso. Então, aqui está muito claro, ó, pelo sangue de Cristo nos aproximamos de Deus. Pelo sangue de Cristo, é pelo poder que existe no sangue de Jesus, né? O resto segue no versículo, no capítulo número 3, que eu não vou explorar hoje para não prolongar muito, né? Mas já cumprimos, pelo menos de forma resumida, aquilo que estava até o capítulo 2, no que diz respeito à nossa identidade em Cristo. Amém? Alguma pergunta ficou no ar? Alguma coisa ficou no ar que mereça uma pergunta para deixar alguma coisa mais clara do que se pode deixar? Alguma pergunta? Se não tem nenhuma pergunta, então vamos agradecer a Deus. Senhor, muito obrigado pela salvação. Senhor, muito obrigado pela ação do seu Santo Espírito, que é a garantia da nossa salvação, é o selo da nossa herança em Ti, Senhor Jesus, e muito obrigado pelos ensinamentos da Sua palavra. Senhor, abre a nossa mente, e eu quero te pedir, Senhor, especialmente pelos irmãos lá da África, com quem eu tenho falado, e que ainda tem algumas dúvidas por causa da tradição das religiões nativas, não é?
de viverem, muitas vezes, viverem e praticarem alguma coisa que não é de acordo com a sua palavra. Senhor, ajuda-os a proclamar bem alto, e só falar, e só orar, e só fazer tudo o que fazem pela autoridade que existe no nome de Jesus Cristo. E não permitir, Senhor, opressão de parte do inimigo, porque a gente sabe o quanto o inimigo oprime aquele povo, mas, Senhor, conforme eu falava hoje de manhã com o irmão lá, Senhor, eu te peço em nome de Jesus, que o Senhor coloque na mente deles que a sua graça, o seu amor, ele cobre uma multidão de pecados, e o seu amor e a garantia que nós temos nas promessas que o Senhor nos deu, e que nós somos redimidos pelo poder que há no sangue de nosso Senhor Jesus Cristo, que eles entendam que o inimigo não tem o poder de chegar perto ou de atacá-los até a gente sabe que o inimigo vive como um leão, como está escrito na sua palavra, em redor do seu povo, com o propósito de alcançar aquele que dê chance. Mas a única coisa, Senhor, que nos preserva e que não permite que o inimigo toque em nós é o seu amor, é a sua graça e a presença do seu Santo Espírito em nós. Seu Santo Espírito vivendo em nós não permite, a gente pode até ser tentado, mas não permite que Satanás faça tire proveito da nossa debilidade. Levanta os seus filhos lá, Senhor, e permite a eles que esteja na mente deles muito claro que pelo poder do Espírito Santo, né, que eles não tenham medo, como Jesus Cristo mesmo falou, que não temam, porque o Senhor está sempre com eles, e que não permita que eles abram uma janela para que Satanás ataque, porque a gente sabe, Senhor, que é por meio dos ataques, é por meio das tentações, é por meio das coisas que estão em redor da gente, que às vezes a nossa debilidade nos leva a ter dúvida, Senhor. Não permite que nenhum de nós, nem eles, nem nós, tenha dúvida do seu poder e da sua graça, porque Senhor Jesus, como nós sabemos, o Senhor já venceu a Satanás, ele é derrotado, e nós não temos autoridade por nós mesmos. A autoridade quem tem é o Senhor Jesus de reprimir a Satanás. Então eu te peço, Senhor Jesus, que todas aquelas pessoas que aparecem lá e que estão endemoniadas por causa de o que não importa, mas que estão ali sofrendo, não só sofrendo materialmente, mas sofrendo espiritualmente, que o Senhor os liberte, Senhor. Os liberta, que o Senhor os liberte pela autoridade do nome de Jesus e pelo poder que existe no sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. E que eles não tenham dúvida, porque Satanás já está derrotado. Que eles falem de ti, que eles preguem a ti, mas que eles tenham a certeza de que o que prevalece é o seu amor e a sua graça e a sua proteção e a sua mão sobre nós. Assim nós oramos pela igreja na África, em o nome de Jesus. Amém. Amém.